3, 2, 1. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área e chegou o grande dia, que merece o quê? Uma beca, uma roupa na estileira, uma roupa à altura de um dia que eu achei que nunca ia chegar, mas que foi previsto. E eu vou contar essa história daqui a pouco. Como é que eu cheguei até aqui? Nesta aula, neste curso, nesta ideia, neste evento de lançamento, que eu inclusive antecipei de forma ansiosa, chamei de aula. Mas ainda não é uma aula. É apenas mostrando do que vamos tratar no curso Assista Futebol como um profissional. E se você chegou até aqui, é porque tem alguma coisa lá dentro que fala: eu posso mais, eu posso ir além, tem alguma coisa errada. Você tem um incômodo que você não sabe exatamente qual é ou de onde vem, mas tá ali, presente o tempo inteiro, e você tem dúvidas que você quer tirar, principalmente em relação à sua maior paixão, que é o futebol. Então, se você chegou até aqui, primeiro eu agradeço muito, porque olha, eu falo do fundo da alma. Quando a gente bolou o curso, quando eu fui convencido a fazer, e eu era muito relutante, eu tinha várias dúvidas, falando, cara, eu não sei o que eu posso agregar, o que eu posso construir, eu não sei se tem essa capacidade de dar aula, de trazer as pessoas. Eu vejo um monte de gente, poxa, vendendo coisa por vender, fazendo coisa por fazer. Cara, assim, sabe, tipo, cria um curso e vamos ver no que dá. Mas se você for ver, é uma parada vazia, comum, repetitivo. Eu falei, cara, eu não tenho nada a agregar agora, eu faço o meu, adoro comentar futebol, mas pô, dá aula. E aí eu ficava, será? Até que eu tive o estalo e falei, cara, tem uma coisa que eu acho que eu posso agregar, é fazer as pessoas olharem diferente para o jogo e passarem uma porta. Falar, tem o jogo que todo mundo vê, mas que não enxerga, e tem um jogo além desse, que é um jogo mais cuidadoso, que precisa de olhar apurado, que precisa de treinamento, que precisa de ferramentas. Eu acho que esse jogo eu posso fazer as pessoas se abrirem para ele. E aí cada um vai desenvolvendo a sua maneira e o seu método. Porque no fim, tudo se trata disso. Tudo se trata de ter ferramenta, de ter para onde olhar, como olhar. E depois disso, cada um vai desenvolvendo a sua forma. Até porque não é uma ciência exata e tem só uma maneira de fazer. O futebol é extremamente plural, o futebol ele é cultural e o futebol tem subjetividades, sim, e eu não as ignoro. Eu adoro o número, eu gosto dos dados, eu gosto da informação, eu gosto da apuração. Você não pode tirar do jogo aquilo que também faz dele algo tão popular, que é o imprevisível, que é o lúdico, que é o subjetivo. Tudo isso vai ser respeitado no nosso curso, que, repito, quase não sai, mas acabou saindo. E saiu porque eu, enfim, encontrei algo que eu acredito que eu posso contribuir. E contribuir de verdade, sem migué, sem enrolação. Eu pretendo entregar o melhor. E aí foram meses de preparação nisso aqui, meses pensando, bolando, estruturando os módulos, a linguagem, a forma. E quando eu falei lá atrás, que eu agradeço a todo mundo que está aqui, foi porque, cara, beleza, vamos fazer, eu acho que 50 cursos, tá massa. Se vierem 50 alunos, tá bom demais. Se vier 20, tá ótimo. Se tiver 35, tá bom pra caramba. Porque, cara, é uma sala inteira. A gente às vezes banaliza os números, eu já falei isso algumas vezes. Você faz live para 2, 3 mil, 4 mil pessoas e às vezes acha que é pouco. Poxa, mas tem gente fazendo para 1 milhão, para 2 milhões. Cara, 4 mil pessoas, lota um ginásio, dependendo do tamanho, lota um auditório. Então, se tivesse 30 pessoas na turma, é uma sala cheia. A minha sala da escola tinha 30 cabeças. E o professor estava lá, amarradão, felizão, realizando o sonho dele. Então, quando eu fiquei lá atrás, eu falei, bicho, pode vir pouca gente, mas vai estar valendo e eu vou estar com o maior sangue no olho. Só que, meu irmão, a gente fez, bolou, idealizou e soltou. E a gente foi começando a ver as pessoas interessadas. Manda e-mail, se interessa, pergunta, se cadastra e o número aumentando.
e o número aumentando. E quando a gente viu, tinha passado de 3.000 cadastros. E eu falei, meu irmão, fugiu do controle, porque a gente não estava prevendo isso tudo. E aí, obviamente, a gente teve que limitar as vagas e tudo, e eu vou explicar isso lá na frente. Porque as vagas vão abrir assim que esse evento acabar. Então, lá embaixo, no vídeo, você tem o link. Ou você entra nesse link e cai direto na página para já garantir o seu lugar, ou vai receber por e-mail. O caminho é o mais simples. O ponto aqui é, eu tô embasbacado com o interesse das pessoas e é legal porque a gente foi se conhecendo, né? Nós lançamos um formulário, a gente recebeu muita resposta, assim, a taxa de índice de resposta, depois que a gente mandou o e-mail, chegaram mais pessoas interessadas, mas até aquele momento, assim, a esmagadora maioria que recebeu o formulário tirou um tempo da sua vida, lá seus 3, 4, 5 minutos, para responder. E, cara, é lindo ver a quantidade de gente que quer fazer jornalismo ou que já faz. Eu vi jornalista já formado, tem gente que já é radialista, já tem comentarista que trabalha na área, que mostrou interesse no curso e está cadastrado, tem engenheiro químico, tem gente que está procurando emprego, tem matemático, tem músico, tem artista, tem pintor. Cara, se eu for falar aqui as respostas que eu recebi, é tão maravilhoso você conseguir abranger tanta gente diferente ao mesmo tempo com um assunto só. Porque o futebol é isso, né? Ele é um fio condutor, ele é um fio cultural que une pessoas completamente diferentes em torno de uma mesma paixão, mas que às vezes é visto de uma maneira muito superficial. E a ideia aqui é a gente pular a superficialidade e dar o passo além. E você estando aqui já mostra que está afim. Você está pertinho de topar dar esse passo. Pertinho de fazer o quê? De ver futebol diferente das pessoas, na maioria dos casos, né? Você tá ali numa mesa de bar, conversando com os amigos e tal, e ouvindo, e fala, cara, tem umas coisas aqui que não encaixam, pô, isso aqui não é, pô, será que só eu que tô certo e tá todo mundo errado, ou será que tá todo mundo errado, ou será que eu tô errado e tá todo mundo certo? Porque eu tô vendo outras coisas e assim, alguma coisa em você tá pedindo mais, e você deu esse passo, chegando até aqui, o que, repito, eu agradeço muito. E agora explicando por que eu tô de paletó, todo na beca, uma parada meio formal, aí o cara fala, pô, o Formiga do YouTube não é assim, o Formiga do Twitter, do Instagram não é desse jeito. Mas é porque eu acho que aqui tem muita gente que tá dando passo por um sonho. O cara quer... Eu recebi mensagem, gente, de moleque que tá aqui interessado no curso e quer ser jogador de futebol, só que ele quer ser jogador já tendo uma bagagem teórico-tática grande. Tem um garoto, e eu não vou esquecer nunca, que ele tem 13 anos e ele quer ser treinador. Então aqui ele já quer começar a dar os primeiros passos. Imagina a responsabilidade que é para mim ajudar um garoto desse a caminhar devagarzinho em busca do sonho dele. Então vocês não têm noção de como é que eu tô por dentro, assim, explodindo, mas obviamente tendo que manter a compostura aqui para não parecer um ridículo que tá soltando fogos aqui de maneira aleatória, né? De fato, o meu olho tá brilhando, pode não parecer, ou pode ser reflexo da ring light, mas é fato que eu tô muito feliz. E vim de paletó por quê? Porque eu também um dia tive um sonho. Eu também um dia tive uma projeção do que eu achava que era o mundo ideal. E hoje o meu mundo ideal tem muito a ver com essa roupa, que é fazer jogo de Liga dos Campeões, por exemplo. De levar para milhões de pessoas numa transmissão análises e raio-x e maneiras de jogar e comentários da maior competição de clubes do mundo. E é com essa roupa que eu faço os jogos da Liga dos Campeões. Esse é o meu uniforme de jogo. Então isso para mim tem um simbolismo gigantesco. Por isso eu fiz questão de botar esse paletó, botar essa roupa. Eu já fiz jogo de Champions com essa camisa, com esse paletó, e eu fiz questão de estar vestido com isso, porque eu acho que assim, eu estou vestido com um sonho, realizando outro. E quando eu disse no início do nosso evento que isso aqui foi previsto, tem uma historinha rápida que eu acho que é legal a gente compartilhar, que é o seguinte: lá atrás, eu ainda morava em Fortaleza, a minha mulher resolveu ir num astrólogo. E eu, putz, Nathan, que astróloga, pelo amor de Deus. Mas ela foi. E voltou para casa e falou, ó, paguei para você. Eu falei, cara, tu não fez isso. Fiz, paguei para você. Aí eu, cara, eu não vou.
Não, mas tá pago, e não foi barato. Na época, isso era 2010 talvez, eu nem tinha a Sara ainda, que é minha segunda filha, né? Na verdade, meu segundo filha. A segunda cria, porque o Cauê é o primeiro filho, a Sara a segunda filha. E aí ela acho que nem tinha nascido ainda, mas beleza, aí fui. E esse astrólogo, ele é ao mesmo tempo psicólogo e sociólogo. Eu falei, cara, deve ser um papo massa, né? Porque o cara, pô, tem uma bagagem grande, deve ser no mínimo uma conversa legal. Então bora, né? Já tá pago mesmo, fui. Aí chegou lá, o cara olha pra mim e fala, ó, você não tá adaptado à cultura deste lugar, Fortaleza. E de fato, à época eu tava muito querendo ir embora, né? Depois fui pro Rio e tal, e mudei pra São Paulo. Mas beleza, papo vai, papo vem, o cara fala, ó, a sua roda da realização, ela está no ensino e em São Paulo. Eu falei, vixe, não tenho nenhuma pretensão de morar em São Paulo. E naquele momento eu não pensava em ser professor universitário, por exemplo. Ele falou, ó, essa linha aqui sua, você... E aí, deixando claro, não tem nada a ver com previsão, tá? Ele fala de tendências. E ele disse, ó, a sua realização está muito alinhada com dar aula no caminho universitário, por exemplo. Eu falei, bicho, nunca pensei sobre, assim, não terminei a pós-graduação como eu gostaria, não fiz um mestrado. Será? Falei, eu quero ser jornalista esportivo como eu já sou. E quero, pô, fazer Copa, comentar a Liga dos Campeões, quero ir morar fora e tal. Não é isso que eu quero fazer. Aí ele, não, mas pense sobre. Beleza. E aquilo ficou guardado. Até que chegamos neste dia, em São Paulo, dando aula. Não é que o cara estava certo, de uma maneira ou de outra, ele tinha razão. Talvez ele tenha me toreado até para esse caminho de alguma forma, né? Ou tenha mostrado que, ó, aqui é legal para você. Vai que você vai se dar bem. Mas eu sempre fui um cara que duvidei muito de mim também. Quem vê ele na TV fala, poxa, o Bruno cheio de confiança e tal, esbanjando, como ele é seguro. Mas não sabe o caminho que é chegar até um momento como esse, né? Então, assim, vocês estarem aqui, 3.000 pessoas, mais de 3.000 terem demonstrado interesse de um curso, de lhe ouvir, de aprender com você, de investir nisso, né? De gastar do seu para ouvir uma pessoa que vocês curtem ou que vocês dão credibilidade. Cara, isso me enche muito de confiança e me ajuda demais como pessoa mesmo, não é só como profissional, não. Então vocês não têm noção, às vezes vocês acham, poxa, me agradecem, um manda mensagem, fala, pô, você mudou isso em mim, você fez isso, você fez aquilo, mas vocês não sabem o quanto vocês me ajudam. Então isso aqui, no fundo, é uma troca. E a gente tá dando um passo muito legal, todo mundo junto. Eu tô dando um passo que é muito diferente para mim, que é dar aula, ensinar de alguma forma, e vocês estão dando um passo que é procurar mais, ir além, aprender, aprofundar, aumentar a percepção, aumentar a compreensão. Porque no fundo a vida é uma busca, né? A vida é... E o caminho é que é legal. E vocês entraram no caminho, ou pelo menos demonstraram interesse de. E agora eu parecia aqui um grande guru, mas, né? Quem sabe? Mas vamos deixar de conversa, porque esse curso vai falar de futebol. E a ideia, como a gente já viu, por exemplo, quando estávamos esquentando o evento de lançamento, quando a gente estava te convidando para se cadastrar no evento de lançamento, é que aqui a gente tem duas pílulas. Uma é, ao final desse encontro, você toma a azul e segue do jeito que tá. Sou feliz assim, tô achando ótima forma como eu me relaciono com o futebol e vou seguir a vida. A outra, e é essa a ideia aqui, é pegar a vermelha, que é, fazendo uma brincadeira óbvia com o Matrix, que eu já citei várias vezes aqui, é você ultrapassar a porta junto comigo. E aí a gente olhar um jogo além do superficial. É sair do raso e mergulhar. Porque é lá embaixo que tem as maravilhas, né? É lá que tem as coisas mais legais. É lá onde estão os segredos, é lá onde o jogo acontece. Porque nada é por acaso, né? Ali não é um jogo de coisas aleatórias que as pessoas decidem jogar ali e tomam decisões na hora, tipo, acho que é mais legal tocar para esse. Acho que é melhor isso aqui. O futebol profissional tem uma coisa que é orquestrada, que é treinada, que é repetida, e é isso que a gente vai aprender aqui a olhar, a interpretar, a anotar, a ver, a rever. A gente vai entender que o futebol é um jogo de observação, de anotação,
de interpretação e aí depois de consumo. Obviamente que eu estou falando aqui de alguém e para alguém que quer ir além do jogo só como entretenimento, assim, sentei, me diverti, levantei e fui embora. Você quer de alguma maneira, e é isso que te trouxe aqui, ver o jogo como algo além só do sentar no sofá ou na arquibancada, ver, torcer, ficar feliz, ficar triste e ir embora. Você quer entender o que está acontecendo. E o fato só disso já ter acontecido mostra como você tem aquele incômodo, como você, de alguma maneira ou de outra, é o quê? Um inconformado. E não tenha vergonha disso não, tá? Ser inconformado é ótimo. Reclamar, perguntar, duvidar é excepcional. É o que, por exemplo, me fez ser o que eu sou no meu trabalho. Aí você fala, não, mas não é ninguém. Eu também não me acho ninguém, mas eu acho que eu sou melhor do que eu era antes. E eu estou onde hoje eu gostaria de estar. E o que me trouxe até onde eu gostaria de estar foi duvidar, foi perguntar, foi questionar, foi se incomodar em vários momentos. E o incômodo vai empurrando você para frente. Então, o incômodo te trouxe até aqui. Que bom, né? E a ideia aqui é uma linguagem para não especialistas. A gente não vai esmiuçar, a gente vai tratar de entender esses temas. Mas eu não vou falar como se eu estivesse tratando com o Tite, com o PVC. Eu vou tratar e a gente vai dando passos juntos para entender muitas vezes o que se chama do tatiquês ou o que está por trás do tatiquês que as pessoas falam, como é que, além do termo, como entender o movimento, como entender o conceito, porque uma coisa é o nome pode ser qualquer um, mas se convencionou usar o termo X para determinada ação. Mas que ação é aquela? Qual o objetivo daquela ação? O que aquilo determina em termos culturais para um time A, para um time B? O que se chama de jogo retranqueiro, de fato ele é retranca ou ele é uma estratégia? Quando se fala de jogo reativo é o quê? Será que toda transição ofensiva é um contra-ataque? O que é um contra-ataque? O que é jogar como o Guardiola, por exemplo? O que é jogar um ataque posicional? O que é um ataque direto? O que é função e o que é posição? São várias coisas que a gente vai tratar no curso e coisas que vão mudar completamente a forma como você vê o jogo. Às vezes até a forma como você se irrita. Você pode continuar se irritando se for um jogo do seu time, mas agora pelo menos você vai se irritar com embasamento. Sabendo, ó, estou me irritando aqui com razão. Ou estou satisfeito e sei por que eu estou satisfeito. Porque meu time ganhou ou perdeu, fez isso, isso e isso. Ou o time X, que eu só gosto de ver, fez esse caminho e não deu certo. Mas foi legal de ver. Então tudo vai partir de uma experiência diferente. Eu garanto para você que a partir do curso, nunca mais o futebol vai ser visto da mesma forma. E isso, acredite, é bom, porque você sempre que vai além do raso e do óbvio, você já está ganhando. A ideia aqui é pegar o verbo torcer e juntar com o verbo entender. Eu não quero anular o torcer, nem fazer de você um cara frio e sem emoções. Nada disso. Eu só quero que esse cara emocional ganhe um cara ou uma cara também muito racional. E aí, ó, junta os dois e a gente vê o que sai. Até porque, assim, o futebol sem paixão, o futebol sem a parte lúdica, o futebol sem aquele frio na barriga, ele vale de muito pouco enquanto produto cultural como um todo. E a gente não pode esquecer que você tem um jogo ali, mas também você tem um produto cultural. E eu não quero anular isso aqui. Eu só quero que isso aqui siga, mas que isso aqui também seja entendido. No caso, o jogo. Porque é disso que se trata. É um jogo, é um esporte e você não pode esquecer disso aqui. Porque senão você vai ali achando que vai ver um filme, um seriado, e no fundo é uma disputa que tem estratégia, que tem várias coisas envolvidas. Pega esse e a gente mistura. E aí vê o que dá. Porque cada um vai ter uma interpretação e um resultado final diferente. Mas será que o que eu estou falando aqui parece muito distante para você? Mas eu garanto, não é. Porque se foi possível para mim, também é possível para você. Você acha que eu já nasci, eu com 10 anos de idade, tinha a visão madura do jogo? Até hoje eu não tenho. Eu tenho uma visão hoje melhor que eu tinha há 5 anos. E melhor do que eu tinha há 10. Melhor do que eu tinha há 15. Porque você vai pegando bagagem, você vai pegando ferramentas, você vai tendo experiências e tudo isso vai somando a maneira como você lê o jogo. E o jogo vai mudando. Lembremos que é um jogo em evolução constante. Portanto, a sua forma de ver ou a sua forma de assistir jogo, de ver jogo, de trabalhar em jogo, que é o meu caso, ela também tem que evoluir.
porque senão você para no tempo. E aí você para e o jogo segue. Só que você fica analisando isso aqui que andou com essas ferramentas daqui. Claramente isso não vai dar certo, porque você está analisando algo com um filtro que já não funciona mais. O esporte está aqui e você segue aqui. Então é claro, pegando e tirando o lado comentarista, jornalista da história e indo, por exemplo, e foram vários os que responderam aqui, que só querem entender o jogo melhor, ou que só querem ter uma experiência nova com o jogo. Como é que você vai ter uma experiência boa se você também parou no tempo? Se a tua experiência não evolui, se você não acompanha o que está acontecendo, a tendência é que você pare no tempo e só olhe o jogo para trás e esqueça o jogo para frente. Só que o jogo que está acontecendo é esse aqui. Portanto, é preciso estar sempre caminhando. Não existe o estar pronto. Ah, não, eu sei tudo. Até os caras que mais sabem precisam se atualizar. Isso acontece com grandes técnicos, com grandes analistas, com grandes comentaristas e com gente que gosta do jogo e quer continuar vendo o jogo e entender o que está acontecendo. Porque, repito, o jogo não vai te esperar. Ele vai seguir andando para frente. Ele vai seguir evoluindo. Cabe a você acompanhar ou não. E a gente está aqui para correr atrás. Porque tudo aqui se trata de como fazer, como apurar esse jeito. Porque você já tem uma forma de ver jogo. Você só precisa apurar essa forma, melhorar essa forma, saber para onde olhar, que ferramenta usar, como tirar uma dúvida, como, obviamente, eu já disse e usei esse termo várias vezes, como treinar a sua percepção. Porque você já percebe o jogo de alguma maneira. Você só precisa que essa percepção fique mais aguçada. E aí, às vezes é treino, às vezes é repetição, às vezes é uma dica, às vezes é um caminho. E é isso que a gente vai fazer aqui. Treinar. Treinar, treinar e treinar. Mas cada um tem a sua forma de treinar e depois de fazer o seu jogo. É igual a qualquer outra modalidade. Você tem o treino, que é para todo mundo. Mas cada um desempenha de um jeito. Tem um cara que vai ter mais aptidão para isso, mais aptidão para aquilo, e não tem problema. Perceba qual a sua aptidão depois. Se você gosta mais da história do jogo, do contexto do jogo, de falar de personagens, por exemplo, vá nisso. Se você gosta da parte do jogo, de fazer essa leitura, de entender as histórias, mas pegar de fato o que está acontecendo no campo de maneira conjunta, fique nisso. Se você é um cara que você gosta de contar as histórias e de ir atrás delas, vá nisso, mas entendendo como essas histórias vão ajudar a contar o jogo, ou onde estão as histórias dentro do jogo. E se você só gosta de ver o jogo, ou quer trabalhar dentro do futebol, vá percebendo dentro do nosso curso aquilo e como isso vai te ajudar naquilo que você está buscando. Se é querer ser treinador de futebol, perceba como os treinadores orquestram, fazem as suas mudanças, como as defesas se comportam em um time que é mais defensivo ou que é mais ofensivo, como é que se comportam os atacantes no momento X sem bola e Y com bola. Se você quer ser jogador, perceba isso. Perceba, por exemplo, como funciona um jogador de meio campo em um sistema que faz uma marcação média, sem atacar muito a defesa adversária, né? Pressionando lá em cima. Como é que esses meio-campistas se comportam um pouquinho mais lá atrás? Como se comporta um falso 9, e a gente vai falar sobre isso durante o curso, ou como se comporta um 9 de fato. Qual a diferença de um, qual a diferença de outro. Então, assim, tem maneiras e maneiras de você usar o curso para aquilo que você quer, para aquilo que você planeja quando você chegou até aqui. Porque todo mundo tem uma aspiração. Cada um veio de um lugar, cada um veio de um estado, e é gente de todos os estados. Tem gente que respondeu o formulário, nem no Brasil mora. Então, cara, repito, assim, a responsabilidade desse curso é grande. Talvez depois dos meus filhos seja a coisa que eu preciso ter mais cuidado, porque eu estou lidando, assim, aqui em casa tem a minha mulher, um gato, um cachorro e as 2 crianças. Então, assim, no total, são 6 seres vivos, né? Agora eu estou lidando de uma maneira ou de outra com mais de 3 mil que são interessados no que a gente tem para falar. Então você imagina o que passa aqui, ó, na barriga do formiguinha. E repito, para passar um pouco mais de seriedade, meti a beca aqui. E para quem perdeu, num primeiro momento que eu falei, estava mexendo no celular, não prestou atenção no que eu falei, esse terno aqui é o terno que eu faço o jogo de Liga dos Campeões. Então tem um simbolismo muito grande para mim, porque isso representa eu estar vestindo um sonho. E eu sei que muita gente tem sonho aqui.
Então eu estou vestindo um sonho e falando para quem tem os seus. E de repente, quem sabe, pode ser você, usando um terno aqui, um terno acolá, usando uma chuteira, usando um terno para ser técnico, como tem aqui gente querendo, como tem o cara, você pode usar um terno para ficar em casa, dependendo do dia se estiver frio. Então, cada um vai usar o seu terno do jeito que quiser. Esse terno representa para mim o sonho de comentar jogo da Liga dos Campeões. Então, um dia eu fui esse cara com dúvidas. Eu ainda sou, tá? É bom estar sempre com elas. Mas um dia eu fui esse cara com um incômodo, eu fui esse cara que, poxa, olhava o jogo e eu ouvia os caras falando e falava, bicho, eu não estou entendendo nada do que eles estão falando e não estou entendendo nada do que está acontecendo. Mas tá legal, o jogo tá bom. Mas eu acho que ele pode ser melhor, porque eu acho que eu posso entender mais. Eu ia pro estádio e ficava tentando entender movimentos dos jogadores, às vezes, falando, cara, por que esse cara tá fazendo isso? Eu quero entender isso aqui. E você vai entendendo, vai fazendo curso, você vai lendo e vai pegando na prática, conversando com o treinador, falando com o jogador, e aos poucos você vai construindo a sua bagagem. Mas sempre me incomodou, em alguns cursos que eu fazia, a forma de muito nicho que esses cursos tratavam determinados assuntos. Assim, era o específico do específico do específico. E aí o cara já tinha que ter, a impressão que dava era que já tinha que ter passado por várias casinhas para chegar até ali. Aqui eu quero que a gente passe por essas casinhas todo mundo junto, para a gente chegar num fim. Porque tem toda uma lógica, né? A gente tá indo, vai do módulo 1 até o fim e tem um objetivo final, que é, cara, passamos da porta. Para onde é que a gente chegou? Poxa, a gente foi além do raso. A gente hoje está além do óbvio. Mas tá todo mundo na mesma pegada. E quando eu fazia alguns cursos, eu falava, cara, isso aqui claramente o cara tem que ter chegado aqui com uma vida pregressa grande para entender o que está sendo falado. Ou querer especificamente ser jornalista esportivo ou ser analista tático e tudo. E aí eu fiz, meu irmão, eu quero juntar todo mundo. Porque eu acho que é possível, dentro do que vai ser construído aqui, falar para o jornalista recém-formado, para o estudante, para o garoto que nem na faculdade está ainda, para o engenheiro químico, como eu falei, para o farmacêutico, para o torcedor de arquibancada, para o tiozão que está aproveitando a quarentena para aprender mais e vai aprender, está querendo, pô, tô na quarentena, tô em casa, eu quero mais e eu vou dar. Então a ideia era essa desde o início, era o meu incômodo em alguns cursos e a maneira como eu via que as pessoas tinham dúvidas sobre futebol ou se irritavam de maneira banal com coisas que, pô, se esse cara entendesse o que está acontecendo, ele não ia ficar com raiva, porque era para ser assim mesmo. Ou então ele podia curtir uma coisa que o time dele estava fazendo e que passava batido. Eu falei, cara, eu posso ajudar essa pessoa a ver isso. E aí a ideia é essa. No início eu fazia lá as chamadas pra cá, né, pra vocês chegarem aqui, eu pensava, pô, tô me sentindo meio arrogante, sabe? Tô achando que os caras, ele pensa que é quem? Vai mudar meu jogo, vai me transformar num treinador, eu vou virar comentarista por causa desse cara, ou tipo assim, só ele tem a verdade do jogo. Não, eu tenho as ferramentas, os aplicativos, as experiências, uma história específica que é minha de vida, que pode ajudar. Tem outros que também podem, mas ele não tiver a ideia. Quem teve fui eu, por enquanto. Quem sabe tem outros cursos aí, tomara que tenham vários. Eu conheço um monte de gente com capacidade de fazer vários cursos legais. Mas, enquanto eles não vêm, vamos com formiguinha aqui, né? Vamos lá. E eu falei que no começo eu não entendia, não conseguia ler como eu leio hoje o jogo e tal. E no começo, eu era um cara que olhava muito mais pro lado lúdico do jogo, romântico e tal. Eu adorava escrever crônica. Escrevia crônicas falando, sabe aquelas crônicas do Nelson Rodrigues e tal? Eu lembro de uma que eu escrevi do Zidane, do jogo dele contra o Brasil, que ele tava de branco e de chuteira dourada. E aí eu falando, né, do ouro nos pés e tal, desfilando no campo. Depois falei da final da França, em que ele acaba expulso, né, tomando a cabeçada, e que era a despedida do Zidane. E que o jogo, a bola, ia sentir tanta saudade do Zidane, que o jogo foi inclusive para prorrogação, só para ela ficar um pouquinho mais próximo dele e tal. Sabe, umas leituras bem românticas e lúdicas do jogo, que foi como eu fui construído. O meu irmão é professor de literatura, o meu pai não é professor de literatura nem de história, mas sempre adorou essa coisa mais saudosista do jogo, né? Um cara que viu o Garrincha jogar, que viu o Pelé e tal. Então essa coisa meio heroicizada dos jogadores eu sempre tive. E aquilo estava em mim.
Então foi natural, porque as minhas primeiras referências eram essas. Um dos livros mais marcantes da minha vida ainda é Futebol ao Sol e à Sombra, do Eduardo Galeano, que é pura ludicidade. É um livro de crônicas. E eu não acho que isso deva sair do jogo. Eu não acho que quando você lê o texto do Messi é um cachorro, e é maravilhoso esse texto, quem não teve essa oportunidade, quem não viu esse vídeo, veja. É só botar Messi é um cachorro, ou Messi és um perro, que é cachorro em espanhol, e tem a legenda. É lindo. E o futebol precisa disso. Só que o Messi é um cachorro neste vídeo, mas ele também é um gênio, e ele é um gênio porque ele executa várias ações orquestradas e treinadas, e obviamente com o talento individual de uma maneira quase que perfeita. E como entender aonde está a genialidade, aonde está o improviso, aonde está o desempenho treinado e repetido. Essa é a magia, é entender que por trás até de um gênio também tem um plano, também tem uma estratégia. Por trás de todo grande jogador teve um grande técnico, que ajudou ele a se orientar com e sem bola. Porque lembremos, e esse número é importante, o jogo tem 90 minutos. Um jogador como o Messi, que pega muito na bola, ele fica ali 2, 3 minutos com a bola no pé. E aí o que fazer com esse cara durante os outros 87 minutos, 88 minutos? Ele fica muito mais tempo sem pegar na bola do que pegando nela. Então é importante que ele tenha orientação de saber onde está, o que fazer, como marcar, como se apresentar para pegar na bola. Só que isso você só vai saber com o tempo. É muito difícil para um garoto de 14 anos como eu era, e eu não tinha um Formiga, um PVC, um Vitor Sérgio, um Mauro Betti para falar para mim e falar, ó, tem esse jogo aqui acontecendo. Não, eu ouvia os caras e as minhas referências, Trajano, Juca, muito cara, eles olhavam para o jogo de uma maneira mais, olha, as histórias que tem aqui, o peso que isso tem em termos socioculturais. E eu acho isso maravilhoso, isso me formou como pessoa, me ajudou a me formar como homem. Mas a formação do olhar do jogo, ela vem com o tempo. Porque ali eu estava preocupado com outras coisas, eu olhava só para o craque, ou para o lance mais plástico, esperando em 90 minutos um lance de DVD. E aí o erro está no meu olhar, porque o jogo não vai te entregar 90 minutos de DVD. Ele vai te entregar 90 minutos de perguntas e respostas, de estratégia, de linha formada e linha não formada, de erro, de acerto, de busca. Porque o futebol é um jogo de formação quase bélica, né? Eu precisando entrar no território adversário. Como entrar nesse território, eu preciso de um plano. E como proteger o meu, eu também preciso de um plano. Mas eu não tinha maturidade para isso. Então, em 2006, que eu me formo, eu já começo a trabalhar, inclusive na Rádio Transamérica, falando de Copa do Mundo. E, obviamente, olhando para as histórias, para as curiosidades da Copa e para esses desempenhos individuais. Mas ainda não muito para as questões do jogo. Por exemplo, eu tinha uma visão muito clara em 2006 de que os jogadores da seleção do Brasil, eles deveriam mudar o seu posicionamento dentro do campo, e eu ficava inconformado e falava, cara, o Parreira está formando uma seleção que tem 4 caras maravilhosos juntos e não conseguem funcionar. Não é possível que cara desse tamanho não consiga um olhar para o outro e falar, cara, aqui deu errado, vamos trocar. Mas, bicho, não dá para cobrar essa maturidade de todos os jogadores, não são todos que podem e nem que devem fazer essa mudança, porque o futebol também tem uma hierarquia e tem uma lógica. Se você muda isso ao bel prazer no meio do jogo, você está destruindo todo um organograma e uma questão que é coletiva. Então é óbvio que era uma inocência achar que o Ronaldinho ia chegar para o Adriano ia chegar para o Kaká e o Kaká ia chegar para o Ronaldinho Gaúcho, para o Ronaldo Fenômeno, eles iam os 4 se juntarem ali e falar, não, vamos fazer isso aqui, a marcação agora é alta, a gente troca de lado, o passe agora vai sair assim. É óbvio que isso não ia acontecer. Então a minha experiência ali, o meu julgamento na seleção de 2006 era um lixo, porque eu não tinha ferramenta para isso. E a ferramenta vai vir com o tempo. Então logo, muito cedo, eu já também vou para o jornal. E entro no Jornal Povo em 2007, que é um jornal escrito, um dos mais tradicionais do Nordeste, tem um orgulho danado. E aquilo me ajudou nas perguntas, no incômodo, de apurar o meu olhar em cima de uma coisa boba, às vezes um treino. Por quê? Você vai para o treino e tem que escrever uma pauta no outro dia, certo? Só que, às vezes é tudo a mesma coisa. O treino, eu contar o treino para quem está em casa, às vezes é chato. Pô, foi treino de fundamento, foi treino de posicionamento. Então você tinha que o quê? Apurar o seu olhar para catar as histórias boas ali e tentar contar. E isso vai treinando a sua criatividade de para onde olhar, como olhar, o que tirar daqui. Porque ali tem vários retratos. Eu preciso escolher um para eu contar.
E hoje, na minha função de comentarista, o jogo também me apresenta várias histórias, vários retratos. E aí, com a bagagem que eu tenho de ler o jogo, de entender o que está acontecendo, eu preciso tirar o que eu considero de melhor para as pessoas e contar para as pessoas o jogo. Óbvio, eu acabo sendo um curador daquilo ali, né? O narrador está narrando e eu estou escolhendo o que comentar. Eu não vou comentar tudo, porque senão eu vou falar mais que o narrador e olha que eu já falo uma barbaridade. Então eu preciso escolher o que falar. E esse ato de escolher para onde olhar, como olhar e o que contar para as pessoas também vem com o tempo. Mas é possível ter atalho. É possível hoje você entender e falar, cara, isso aqui interessa, isso aqui não interessa, isso aqui é importante, isso aqui não é. Isso aqui o jogo tá te falando que é importante contar. Isso aqui já não é tanto. Então não gasta energia com isso. Foca nisso. E por aí vai. E aí eu tô falando de alguém que trabalha para passar isso para os outros. O cara que vai ser treinador também precisa focar energia em algumas situações. Se ele está precisando ganhar o jogo, ele tem que focar numa situação X. Se ele está precisando segurar, foca aqui. O cara que quer ser jogador também vai focar suas energias em determinadas ações. Você que vai sentar só para ver o jogo, você pode um dia qualquer escolher, cara, hoje eu quero ter a experiência de olhar a movimentação defensiva desse time. Porque estão falando tanto, por exemplo, o Corinthians do Carille era defensivo. Será que é isso mesmo? Vamos ver, já que estão dizendo que era uma retranca, vamos ver como é que se comporta essa retranca? E eu vou procurar contar a história para mim mesmo aí no caso. E aí eu tô falando de quem tá aqui só porque simplesmente quer ter uma experiência nova. Então hoje eu vou observar só essa movimentação. E eu tenho certeza que você vai passar 90 minutos e vai sair daquele jogo com uma outra maneira de interpretar aquilo que você tinha como uma frase pronta de isso aqui é uma retranca, isso aqui é não sei o quê. Então assim, sempre duvide das frases feitas também, tá? Elas são um risco danado. Alguém fez porque tinha preguiça de te explicar. Então é melhor criar uma frase pronta. Pum, é assim. Mas por que é assim? É para isso quem está aqui. Eu falei um pouco da história profissional, eu acabei falando um pouco da história pessoal, né? A relação com meu pai, com a história dos jogadores mais antigos. Tem meu irmão que sempre foi um grande fã do Maradona, e assim, o Maradona e o Zico talvez tenham sido os meus primeiros grandes ídolos no futebol, primeiro até o Zico, e aí é legal porque é outra parada, né, de onde você estava, onde você chegou. O Zico é um cara que eu lembro claramente em Fortaleza, o meu pai me levando a um hotel na Beira-Mar para tentar pegar um autógrafo do Zico, um jogo que o Flamengo foi fazer em Fortaleza, não lembro agora se um jogo amistoso, se um jogo de campeonato, não lembro, isso nos anos 80. E aí beleza, fomos. Não rolou, assim, ele tava na piscina, não sei o que tava fazendo, eu tenho essas lembranças em flash. E aí, beleza, o tempo passa, chega 2013, eu saio de Fortaleza, vou morar no Rio para ir pro esporte interativo. E com quem eu vou trabalhar? Zico, dividindo camarim, indo pro jogo que ele organizava no Maracanã. Ele arrumou fisioterapia para eu tratar o meu joelho. Então, assim, o mundo te proporciona situações que são muito loucas, né? E eu tinha essa coisa lúdica e não quero perder nunca do jogo, dos ídolos, eles sustentam o jogo. Mas além do ídolo, além das historinhas, dos heróis, você tem outras situações. Até os heróis precisam de logística para trabalhar, né? Se você vê, por exemplo, o Batman, pô, é um puta de um herói, mas ele tem toda uma lógica, ele tem por trás um cara que organiza as coisas para ele, um cara que cria as tecnologias, que faz isso, que faz aquilo. Então, assim, até atrás de um herói tem explicação do porquê ele faz certas coisas. Então aqui a gente vai também em busca desses porquês. Você quer pegar um herói, beleza. Qual é o seu herói? É o Messi? É o Neymar? É o Cristiano Ronaldo? Ok. Por trás desses caras tem uma lógica do porquê eles rendem assim, do porquê que eles rendem assado. E aí a gente vai atrás desses porquês. Então, repito, até os heróis têm explicação. E a gente vai contar essas histórias aqui. E é muito legal a gente falando em heróis. A gente já viu algumas séries de heróis aí que contam essas origens, né? E é sempre muito massa a gente tá olhando como os caras chegaram em determinado lugar e como eles eram antes de serem heróis. No curso a gente vai também atrás dessas origens aí. Eu não sou a Marvel nem a DC, mas a gente vai chegar lá. Eu falei do Zico e da minha história com o joelho, tem uma parada rapidinha que é, eu já rompi o ligamento do joelho e já rompi o ligamento do tornozelo. Sim, formiguinha, joga bola, apesar do óculos, da cara de nerd, do paletó e tal, mas jogo. E não jogo mal não, tá? Pra deixar claro aí, porque até profissional eu já joguei, já contei essa história algumas vezes aí, pode ser que uns aqui saibam, outros não, mas eu joguei em 2012 durante mais de 45 dias num clube da terceira divisão do Campeonato Cearense. Sim, a ideia era contar histórias, mas o técnico gostou. E eu fui ficando, joguei, dei assistência, não meti gol, mas acabou o campeonato. O treinador olhou pro Formiguinha e falou o quê? Rapaz, se você tivesse feito a pré-temporada, você era o camisa 10 que eu tanto procurei. E aí o ego do Formiguinha foi para onde?
lá para cima e eu podia já me aposentar, que foi exatamente o que eu fiz. Então minha carreira durou 45 dias, quase 50. Mas tinha um objetivo, era contar a história e tal, tive que assinar contrato, número do bid. Eu já contei essa história algumas vezes. E o que isso me ajudou na percepção do jogo? Porque tudo aquilo que eu via e lia, eu vivi em parte. Eu ouvia as orientações do técnico, eu sabia o meu posicionamento quando a bola estava em determinado lado do campo, para onde é que eu tinha que ir, onde eu tinha que me posicionar para pegar determinada bola de sobra, ou o passe que eu deveria priorizar quando a gente estava no determinado lugar do campo. E assim, é uma experiência que, óbvio, nem todos têm, mas que também me agregou. E aí você, coloca na sua sacolinha de experiências. A parada do joelho e do tornozelo, elas parecem coisas bobas, mas eu fiz fisioterapia do joelho com vários ex-jogadores e jogadoras lá no Rio, o que me fez ter contato do quão é difícil uma recuperação para um jogador profissional, o quanto isso afeta o emocional do cara, o desempenho físico, o quanto o jogador está sozinho no momento do tratamento, o quanto ele vai conhecendo e desafiando o seu próprio corpo no dia a dia da recuperação. Então, assim, quando eu saí das duas fisioterapias, eu não saí igual. Eu já saí tendo muito mais empatia com o jogador, entendendo, cara, esse cara acabou de voltar de lesão, não posso cobrar dele isso, porque, repito, mesmo os heróis, mesmo os jogadores mais consagrados, eles são humanos. E os caras têm dúvida, eles têm questionamentos, ele tem dor, ele tem incerteza, ele às vezes tem falta de confiança. E uma lesão joga isso tudo no ralo às vezes. Aí você fala, mas o Cristiano Ronaldo não fica triste. Cara, ele é uma exceção. Ele é um cara completamente fora da curva em termos de foco mental e tal. Ele não é a regra. E eu não posso analisar futebol, que é outro erro que as pessoas fazem, pelos fora da curva. Tipo assim, eu não posso me iludir que eu vou analisar futebol pelo Pelé, pelo Messi, pelo Cristiano Ronaldo, porque esses caras são sazonais, aparecem uma vez a cada não sei quantos anos. Né? A regra é analisar futebol pelos outros. Então é isso que precisa ser entendido. Então quando eu tive as lesões, isso também me ajudou demais na percepção do jogo, de uma maneira ou de outra. Mas vamos lá, não existe opinião sem argumento. Você que adora opinar, seja profissional ou de forma amadora, saiba que o eu acho, ele é uma muleta para um monte de gente. Mas por que você acha? Aí é que está o pulo do gato. Os argumentos é que fazem uma opinião. Não é uma opinião que faz argumento. Ah, não, isso aqui é por quê? Não, porque eu acho. Eu acho é bala de prata, é assim, é apelar. E às vezes a bala de prata sai pela culatra. Então o caminho aqui também é entender que tudo tem explicação e porquês. E a gente vai em busca deles. E outra coisa que eu sempre falo é o seguinte, assim, eu não sou pago pra achar, por exemplo, é eu, Bruno, né, no trabalho. O cara, vamos parar pra ver esse cara aqui, porque eu quero ver o que ele acha. Tipo assim, o achar é mole. Quando eu falo eu acho, eu tô protegido pra dizer qualquer coisa. E eu procuro evitar o verbo. Mas quando eu uso, eu vou com por que eu acho. E aí eu sustento o meu eu acho. Então, um eu acho sustentado, ele é menos feio do que um eu acho aleatório, né? E outra coisa também que eu fiz. Eu tinha dificuldade de sonhar assim, quero trabalhar em tal lugar, quero sair, quero ir pro Rio, para São Paulo, não sei o quê, porque eu falava, o cara que tá em Fortaleza, maior distante, vocês nunca vão olhar para cá. Mas beleza, acabou que as circunstâncias me fizeram, Copa do Nordeste, sorte, uma porrada de coisa, eu consegui. Mas tinha uma coisa que era batata pra mim, eu me incomodava ouvindo alguns comentaristas ou algumas coisas que eu via, eu falava, bicho, não é possível que esse cara tá falando isso. E aí, assim, tem coisas que você não consegue mudar, né? Eu não conseguia arrancar o cara da cadeira lá. Seja a mudança. E, em parte, eu fui. Pelo menos pra mim. Hoje eu tô satisfeito com o que eu escuto de mim mesmo. E tem uma geração massa que tá aí também. Eu tenho o maior orgulho de ver Rafael Oliveira, Rafael Rezende, Vitor Sérgio, Gustavo Fogaça, André Rocha, uma porrada de gente, Fernando Campos, Rolim, que, cara, eles falam do futebol como, pra mim, tem que ser falado. É a galera que eu... Paulo Calçade, assim, esse é uma referência pra mim que, pelo amor de Deus, ele é tão ao concurso que eu não citei, né? Porque pra mim ele tá no lugar, PVC, esses caras... E hoje, assim, você troca ideia com eles no WhatsApp, fala com eles, tira dúvida, e aí eu fico, meu irmão, será que isso é verdade? Não é? E tal, me belisco. Mas é verdade. E é massa que seja, assim, e pode ser pra você também. Como pode não ser, se você não quiser ser jornalista, isso não diz nada pra você. Mas o jogo pode ser diferente, como foi pra mim. Então vamos deixar de enrolação, e eu já enrolei pra caramba, né? Quem tá o quê? Não sei quanto tempo aqui, 40 minutos já, então o que eu já enrolei é piada. Mas é o seguinte, do que se trata o curso de módulos e do que tratam os módulos, a gente vai construindo uma historinha. No módulo 1, e aí aqui eu não vou ficar explicando módulo por módulo e tal, porque isso vem nas primeiras aulas. Mas para você entender o que você está fazendo aqui, a gente vai ter uma construção de raciocínio. E para isso, a gente precisa se conhecer,
falar um pouco e entender por que você chegou até aqui, porque uma coisa é você estar aqui, a outra coisa é dar o passo seguinte, que é entrar no curso. Então, para quem entra no curso, a gente também tem recados de motivação, às vezes, porque curso online tem um problema. O cara, às vezes, começa e não termina. E aqui, você vai ter um ano para acabar. Eu, por exemplo, já comecei vários que eu não terminei. Você continua ali, é mal comodismo, né? Vamos aqui ver uma aula. Agora vamos ver outra aula. Putz, agora esqueci. Ah, agora não quero mais. Então, a gente tem que estar sempre segurando o cara, motivando o cara, lembrando, ó, tem uma linha de raciocínio. A aula A tá linkada com a aula B, tá linkada com a aula C. Esse módulo é antes desse, depois esse, depois vem outro. Não adianta o cara ansioso, ele vai pro módulo 3, porque eu achei bonitinho aqui os títulos. Aí se estrepa, porque não vai entender nada e vai cair no erro que eu cometi algumas vezes, que é entrar em curso que precisava de uma vida pregressa e eu não tinha essa vida pregressa. Aí eu ficava boiando feito um idiota num curso que eu paguei e não entendi nada. Então assim, joguei dinheiro fora e eu não quero que você jogue dinheiro fora. Até porque eu não jogo o meu, mas joguei algumas vezes. Então vamos lá, tem coisas básicas que a gente precisa fazer no curso, que é falar um pouco da história e da evolução do jogo. Como é que surgiu, onde surgiu e as diferenças básicas do que é esporte e do que é brincadeira. Diferenciar jogo de bola para jogo de futebol. Isso é importante, parece bobagem, fala, pô, Formiga, tá me tirando? Não tô. É porque às vezes a gente ainda tem a percepção de ver uma grande pelada de final de semana. E não é uma grande pelada de final de semana. E a gente vai destrinchar conceitos, dar exemplos. E aí aos poucos você vai limpando a mente para nova experiência. Porque uma coisa, a gente tem que fazer um detox aqui no início. E faz parte, confia em mim, o detox está no caminho da evolução, porque você não vai chegar onde eu quero aqui, na mudança de percepção, de experiência, se você ainda estiver poluído com um monte de ideia torta. Então a gente tem que primeiro fazer um detox para depois caminhar, beleza? É igual ali, você não vai, por exemplo, mudar radicalmente a sua alimentação do dia para a noite. Vai devagarzinho, vai pianinho, vai aqui, daqui a pouco, pum, limpou. Tô bem. Aí quando você vê, tá lá com 5% de percentual de gordura. É onde eu quero que você chegue. Outra parada que é importante falar da confusão entre futebol e arte, que é outra parada que também atrapalha muito a percepção do jogo. E repito, não quero tirar a graça de ninguém aqui do jogo. Mas é importante as definições de arte, de futebol, são coisas distintas. Elas conversam, às vezes, mas nem sempre. E na análise, principalmente, quando você vai fazer essa análise e confunde arte com futebol, o cara dá um problema. Vamos falar das evoluções táticas, porque sim, tática sempre teve no futebol. Ah, não, mas em 1930 não tinha não. O futebol era aquela coisa ali, tirada da cartola, os jogadores faziam algo que saía do nada. Não é verdade. Desde o início tinha desenhos táticos em campo e as evoluções, as mudanças de regra, as mudanças culturais, um time hegemônico ia fazendo com que outro time melhorasse, mudasse e aos poucos você pegava ali, você tinha no início 5 atacantes, aí você puxa um atacante pro meio, pega um cara do meio, joga para trás, já tem outro sistema e os caras vão brincando, vão testando futebol. Em algum momento você acredita que teve 8 atacantes? É formação de videogame irresponsável, mas tinha. E aí, obviamente, que isso não ia se sustentar num jogo de rendimento, de competitividade. E, obviamente, que alguém em algum momento reparou, cara, isso aqui é ridículo. E olha que brecha que eles estão deixando. E aí, claro, quem tinha 8 atacantes passou a ter que ter 6, depois 5, depois 4. E vai ajustando no campo. Porque o futebol é uma eterna busca por equilíbrio. E a gente vai entender isso aí. Outro módulo legal é para você se convencer de que o jogo nunca foi tão bom. Sim, esse papo de que as pessoas falam que o jogo é chato, que o futebol tá chato, que o jogo tá ruim, que você é um azarado, porque nasceu na época errada, não é verdade. Estão mentindo pra você já há um tempão. O pior é que assim, não dá nem pra dizer que eles estão mentindo, porque essas pessoas acreditam piamente no que elas estão falando. Então a verdade é que é uma grande cegueira coletiva. E aí a gente tá aqui pra falar, não é bem assim. Vamos pegar uma lanterninha, porque na verdade só tá escuro. Se a gente iluminar no canto certo, a gente vai ver coisa boa. Então é para você entender e enxergar por motivos lógicos até. Você vai ver que é mais simples do que parece. Que o jogo está andando para frente e está melhorando. E eu posso provar, como diria o meme. Depois vamos entender, obviamente, o que é tática, falar de vários conceitos, como perceber os sistemas e diferenciar esses sistemas, falar de função e posição, que é importantíssimo para entender o todo. Uma coisa é o cara ser volante. A outra coisa é ele ser um box-to-box, por exemplo, que vai de área a área. A função que esse cara exerce é diferente, por exemplo, da função do Felipe Melo no Palmeiras. E hoje o Felipe Melo, inclusive, até de zagueiro tá jogando. Mas o Felipe Melo raiz, ele faz uma coisa. O Pogba, por exemplo, faz outra. Mas os dois são volantes. E aí? Diz o quê?
As diferenças culturais, porque você sabia que na Itália, o volante, pelo menos o cara que a gente chama aqui, já que eu falei do Felipe Melo, o Felipe Melo na Itália seria chamado de regista. E o nome já tá falando, é um cara que tá regendo, é outro papel, não é para bater, brucutu, roubar a bola e só marcar. Vai além da função. Ah, esse atacante que só marca. Tem uma explicação, ele também não está cumprindo a mesma função de um 9. Um falso 9 e um 9 são atacantes, mas um é falso 9 e o outro é 9. E várias coisas a gente precisa entender aqui para a sua percepção ir para o canto certo, porque senão você vai estar perdidaço. Vamos falar de modelo de jogo, tipos de ataque, tipos de defesa. Então assim, esse módulo é muito legal e vai dar muito trabalho. Vamos para uns estudos de caso também, pegar na prática, né? Deixar de conversinha e mostrar. Time A, time B, eu escolhi uns times muito picas pra gente analisar, muito grandes e muito relevantes na história recente, seja pro futebol mundial, seja pro futebol brasileiro. E aí qual era a lógica por trás desses times? Como é que eles jogavam? Como é que você percebia? No lance tal, dá pra ver o quê? Do conceito do treinador. Aqui, qual é o segredo? E aí assim a gente caminha. E aí temos um módulo também para fazer as pessoas botarem tudo isso em prática. Liçãozinha de casa, anotação, aplicativo, observação, comparação, números. Tem módulo também para falar de PlayStation. Sim, a gente vai tratar de FIFA aqui, porque o virtual reproduz o real e você pode muito bem treinar o seu olhar vendo o jogo de videogame. Inclusive a gente vai aprender a montar times no videogame com a sua cara. Chama-se tutorial o nome. Além de bônus. Bônus é sempre bom, né? Porque você pega uma coisa e ganha mais coisa. Por exemplo, grupo no Telegram exclusivo só pra turma. Eu já tenho um grupo no Telegram, mas esse é só nosso. Exclusivo, o tempo inteiro, chat aberto, papo, podem me perturbar 24 horas por dia. Igual como se fosse médico da família. É o que eu vou ser. Vamos ter um glossário do futebol brasileiro, é tipo um dicionário para você entender vários termos. Aí na hora, tá no meio do jogo, o comentarista fala um negócio, vou no glossário. Eu não entendi o que ele falou. Entrevistas exclusivas que a gente vai fazer só pra turma. Não vai para YouTube, não vai para podcast, não vai para canto nenhum. É só para vocês. E aí é gente grande. Cara que eu já tive como referência. E que vocês fatalmente têm também. A gente vai fazer um sorteio de cenário para quem produz conteúdo para mídia digital. Cenário massa, cenário grande, cenário foda. Vai ter sorteio também de identidade visual e acompanhamento de rede social para quem tem um canal no YouTube. É, meu amigo, você vai ter uma identidadezinha visual pro seu canalzinho. E assim, é um sorteio, tá? Então, todo mundo vai ganhar? Não, a gente vai fazer um sorteio. Porque o negócio é caro, né? Vamos ter uma apresentação especial feita por mim mesmo, olha que coisa, sobre princípios básicos do jogo. Na verdade, é um grande material de apoio a tudo que a gente vai ter falado no curso. E condições especiais na GoUp, que é hoje um streaming, a Netflix de cursos de futebol. O meu curso não tá lá ainda. Um dia vai, não esse, mas vão ter outros. E a GoUp tem umas condições especiais só pra nós. Mas assim, é mamata, viu? Aqui a mamata não acabou. Mas, formiga, e deste papinho acontece essa brincadeira. Cara, eu briguei com a produção, briguei com a minha mulher, porque eles queriam um preço X, eu falei, esse aí eu tô fora. Isso aí, tô fora. Isso não vou cobrar da galera, porque eu não pagaria, tô fora. Isso aqui, não faço. Então, assim, eles vieram com 500 propostas, eu falei, não quero, não quero. Não quero, formiga, mas é tudo caro, a galera cobra isso mesmo, é trabalho de excelência, olha a sua história, olha não sei o que, olha o que você já fez, olha o trabalho que você tá tendo. Beleza, tô tendo um mau trabalho, mas eu quero uma parada justa. E aí a gente rodou, eles falaram, cara, eu quero esse preço. Eu falei, por esse preço eu só faço pela metade. Se for metade disso aí, eu topo. Aí eles, não, beleza, então vamos botar que é o preço X e vamos dar 50% de desconto pra lhe agradar. Eu falei, beleza. Não, mas é só na primeira turma. Eu falei, não quero, tem que ser assim sempre. Não, na primeira turma. Aí, pra eu não brigar mais, eu falei, cara, então tá bom, a gente resolve nessa primeira turma, depois a gente vê o que dá. Qualquer coisa eu não faço mais curso. Então no final das contas ficou o quê? 442. É coincidência? Não, eu de fato aceitei porque tinha o preço igual um sistema clássico do futebol mundial. 442, que pode ser parcelado em 12 vezes. E na boa, você gasta isso em 2 baladas. Dependendo da balada, inclusive, você gasta isso, depois vomita isso. Então é melhor investir em conhecimento, né? Convenhamos. Então é isso, meu chapa. Agora é só clicar no link, cair direto na página, garantir a sua vaga. A gente também vai mandar e-mail direto para todo mundo que foi cadastrado, mas o ideal é, acabou aqui, o carrinho abriu. Quando o carrinho abriu, eu não tenho como garantir se vai durar 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 dias, 3 dias, não dá para saber. Então vai lá, clica no link, cai direto na nossa página
e aí é só seguir o passo a passo que é simples, parcelar, boleto, faz do jeito que você quiser e pode confiar porque é tudo seguro. Eu não ia dar minha cara e colocar meu nome em lugar que eu não acredito. Então confie, assim, tô botando o meu na reta porque eu acredito no que eu tô fazendo e acredito no que a galera tá fazendo. Então meu chapa é isso. Agora eu espero você na sala de aula. Na verdade não vai ser na sala de aula, pode ser no seu quarto, pode ser na sala, pode ser na cozinha, pode ser no metrô, não sei onde é que você vai ver o curso. Mas a gente tem encontro marcado e agora não tem mais volta, meu amigo. O sonho está realizado, menino, como diria André Rene. O seu sonho está realizado, menino. Eu vou dar aula. Bem que o astrólogo estava certo. E eu duvidei, né? Pra você ver, não duvide de um astrólogo. Beijo pra você, galera. Agora, clica e um abraço.